Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Osasco tem a honra de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e de saudar igualmente os internautas que nos acompanham pela TV Câmara Osasco. Em nome do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos, damos as boas-vindas às palestrantes, aos profissionais da saúde, aos servidores públicos e a todos que se reúnem nesta tarde para refletir e dialogar sobre um tema de grande relevância, a saúde da mulher. Registramos também nossos cumprimentos a todos os que, com dedicação e profissionalismo, contribuíram para a realização deste evento, em especial aos servidores e servidoras da diretoria de cerimonial, aos servidores e servidoras da comunicação e à dedicada equipe do gabinete do vereador Sérgio Fontelas. Senhoras e senhores, com grande satisfação, damos início ao ciclo de palestras sobre a conscientização da mulher quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Iniciativa que integra a campanha Outubro Rosa da Câmara Municipal de Osasco. Este ciclo tem como propósito promover e conscientização, disseminar informações e ampliar a compreensão sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher. Ao longo desta tarde, teremos a oportunidade de refletir, aprender e compartilhar experiências que reforçam o papel de cada um, sociedades, profissionais da saúde e o poder público, na construção de uma cultura de prevenção e atenção à saúde feminina. Para enriquecer essa programação, contamos com a presença e participação das seguintes convidadas: a excelentíssima procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco, vereadora Elza Oliveira, a excelentíssima segunda procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada federal por São Paulo, Maria Rosas, e a especialista em ginecologia, a doutora Thalita Yuri Nakata, que gentilmente aceitaram o convite para compartilhar conosco seus conhecimentos e perspectivas. E, neste momento, convidamos para comporem a mesa de abertura da palestra da Câmara Municipal de Osasco com o tema Campanha Outubro Rosa, o proponente dessa palestra, o nobre vereador Sérgio Fontelas. Convidamos a excelentíssima segunda procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada federal Maria Rosas. Convidamos a excelentíssima procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereadora Elza Oliveira. Convidamos a segunda secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereadora Stephanie Rossi. E convidamos a doutora Thalita Yuri Nakata. Solicitamos gentilmente aos componentes da mesa de abertura que tomem seus assentos. Obrigado. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, representantes e personalidades que se apresentaram a este cerimonial. O vereador do município de Carapicuíba, Fabrício Souza. A senhora secretária adjunta de governo, Érica Negreiros. O senhor diretor-geral da Maternidade Amador Aguiar, Dr. Jorge Luiz Namen.
a senhora coordenadora neonatal da Maternidade Amadora Aguiar, doutora Ana Cristine Meire de Vasconcelos. A liderança do movimento Ativismo PCD, senhora Raquel Dias. E, neste momento, passaremos ao momento de considerações iniciais e boas-vindas. E convidamos para que faça o uso da palavra, para suas considerações iniciais e boas-vindas, o proponente dessa palestra, o nobre vereador Sérgio Fontelas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas também, né? Mas a todos num âmbito geral, né? Boa tarde todo especial, em primeiro lugar, para a nossa convidada, deputada federal Maria Rosas. Uma boa tarde todo especial para a nossa procuradora e vereadora Elza Oliveira, para a doutora Thalita, que está prestigiando a todos nós também com a sua palestra, e também a nobre vereadora Stephanie Rossi, que sempre tem conduzido um bom trabalho aqui na Câmara. E a todos vocês, principalmente vocês que fazem parte da história do município de Osasco. Quando a gente fala história, nós falamos sobre a importância que é de nós darmos o nosso melhor para o nosso próximo. Até porque é nobreza quando nós decidimos fazer o trabalho de servidão. O servir é nobre. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e o nosso maior desejo é justamente esse, mostrar que nós estamos apoiando esse trabalho que é importantíssimo, que é de conscientização a todas as mulheres, a lembrar também que não é somente o Outubro Rosa, mas também todos os meses tem que se ter essa preocupação. É uma preocupação dioturna, né, diga-se de passagem, e é muito importante. Por isso, sintam-se à vontade, é um prazer enorme estar com todos vocês. Muito obrigado. Convidamos para que faça o uso da palavra a deputada federal Maria Rosas. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui na Câmara Municipal de Osasco para fazer essa palestra de conscientização, de prevenção ao tratamento, ao diagnóstico em relação ao câncer de mama. Câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Está em primeiro lugar. É triste essa realidade, é difícil, mas com esse trabalho que a gente está fazendo aqui, nós vamos conscientizar e cada vez mais levar o tratamento precoce, e tem mais de 90% de chance de cura quando é feito o diagnóstico precoce. Então, eu quero agradecer pela iniciativa ao vereador Sérgio Fontelas, porque é muito bom a gente ver um homem se preocupando com a pauta da mulher. Essa união de forças é que faz toda a diferença. Não é uma responsabilidade somente das mulheres, é de toda a sociedade. Então, quando toda a sociedade se une num propósito de fazer com que seja realmente feita a propagação, a divulgação, a disseminação, daqui vão sair conhecimentos para toda a sociedade. Eu vejo pessoas aqui de Cotia, vejo pessoas de cidades vizinhas, pessoas até de outras pautas do autismo. Quero agradecer a sua presença, Fabiana, que é uma ativista da pauta do autismo, então da pessoa com deficiência também, e está aqui prestigiando, porque a mulher tem filhas também, tem todo um grupo de mães que ela pode levar esse conhecimento para as mães. Quero agradecer a vereadora, aqui, Elza, né, que está aqui conosco nesse momento, procuradora da mulher na Câmara, assim como eu. Nós temos lá 3 pilares importantíssimos, e um deles é a saúde da mulher. Nós temos o combate à violência, qualquer tipo de violência, seja a violência política, seja a violência doméstica, psicológica, patrimonial, sexual, seja qual for a violência contra a mulher, nós estamos lá para combater e formar essa rede. Temos também o empreendedorismo, a empregabilidade,
para as mulheres, né, fazendo com que essas mulheres venham ter oportunidades de emprego, e também a saúde da mulher. Então, é a mulher na sua totalidade. Então, estar aqui com você hoje, para mim, é um grande prazer, viu, vereadora? É uma alegria muito grande. A doutora Thalita, eu vejo que ela é uma militante também, porque, sendo formada em ginecologia, ela tem todo a expertise para passar para vocês de forma muito técnica, todos os momentos, toda a prevenção, né, que a mulher deve ter, porque aqui nós precisamos de técnicos também, pessoas que realmente entendam do assunto, para nós não falarmos aqui algo que é somente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Eu estou aqui pela parte legislativa. Eu acho que é importante a gente frisar isso. E, como representantes da sociedade, nós temos esse dever de informar, de mostrar o que a gente tem feito lá, o que as vereadoras têm feito aqui, que é uma união de forças. Stephanie, é um prazer estar com você aqui, tá? Vereadora, que está mostrando que a juventude também se preocupa, né? E é daí que a gente vai partir para a informação. Formação é uma grande ferramenta que todos nós precisamos usar. Sejam todos bem-vindos. Essa transmissão vai chegar aqui nos 4 cantos de Osasco. Essa filmagem vai levar para todos os lugares, e eu quero que realmente toda a população tenha conhecimento da palestra que a gente vai estar fazendo aqui, porque vai ser informativa, enriquecedora e muito mais. Nós vamos salvar vidas. Muito obrigada. Convidamos para que faça uso da palavra a nobre vereadora Elza Oliveira. Boa tarde a todos. É uma honra fazer parte dessa mesa. Eu gostaria muito de agradecer o convite da deputada Maria Rosas e também, principalmente, do nosso colega vereador Sérgio Fontelas. Como a deputada disse, que honra termos um homem com essa iniciativa de falar de um tema que faz parte do universo das mulheres. Mas nós temos aqui nessa casa homens parceiros que têm sempre dado as mãos para as mulheres aqui e defendido junto com a gente as pautas do universo feminino. Eu vou ser breve, como pedido pelo cerimonial, para que a gente tenha tempo de assistir a palestra, e depois eu vou fazer alguns agradecimentos quando for oportuno a minha fala. Muito obrigada, obrigada à doutora também, que está fazendo parte aqui da mesa, a doutora Thalita, e também a vereadora Stephanie Rossi, minha parceira, inclusive, na Comissão da Criança, Adolescente, Juventude e Mulher desta casa. Obrigada a todos. Convidamos para as suas considerações a nobre vereadora Stephanie Rossi. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, parabenizar o propositor, vereador Sérgio Fontelas, a deputada Maria Rosas. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Também a nossa vereadora, Elza Oliveira. Também a doutora Thalita, que eu estou conhecendo hoje também. Quando a gente fala de Outubro Rosa, é de grande importância, né? Hoje a gente está fazendo um papel muito importante aqui na cidade de Osasco, mas também que ainda tem pessoas, mulheres, também homens, porque acontece, o câncer de mama é raro em homens, mas acontece em extrema vulnerabilidade social, que ainda não sabem o que é câncer de mama, infelizmente. Então, Sérgio Fontelas, eu quero parabenizá-lo pela propositura de estar aqui ao vivo, com pessoas na Casa Legislativa, para falar sobre esse assunto. Assim como a vereadora Elza falou, um propositor homem, muito importante, porque a gente tem que ter o apoio dos homens aqui. A gente não está para substituí-los, mas estamos para somar forças, para lutar pela sociedade, pela saúde, educação, assim como o senhor vem fazendo um papel muito importante aqui. Então, eu quero parabenizá-lo e agradecer o convite. Eu acredito que vai ser uma palestra essencial para todas nós, todos nós também. Então, muito obrigada pela propositura, pelo projeto, pela idealização. Obrigada. Convidamos para as suas considerações a doutora Thalita Nakata.
Agradeço o convite por estar aqui. É muito importante a gente ter essa conscientização sobre o câncer de mama. Vamos dar início à palestra já e vamos falar as considerações mais importantes sobre a pauta. Maravilha. Obrigada. Agradecemos a presença das autoridades que integraram a mesa de abertura e, neste momento, convidamos gentilmente que se dirijam à plateia, nos seus respectivos assentos indicados. Enquanto isso, gostaríamos de informar que, ao final das palestras dessa tarde, haverá um momento reservado para perguntas e manifestações orais dos participantes aos nossos palestrantes. Lembramos também que as participantes dessas palestras poderão concorrer ao sorteio de 3 premiações, gentilmente oferecidas pela consultora, diretora de vendas e maquiadora da Mary Kay, a senhora Kelman Gomes. E, para participar do sorteio, solicitamos que procurem a doutora Fabiana, do gabinete do vereador Sérgio Fontelas, na mesa localizada no hall de entrada. E, atenção, só poderão receber a premiação as participantes que permanecerem até o momento do sorteio, que será realizado ao final desta palestra. E, antes de conceder e convidar para fazer uso da palavra a nossa primeira palestrante, vereadora Elza Oliveira, procederemos à leitura de uma breve biografia. Vereadora Elza Oliveira é formada em Comunicação Social e Jornalismo pela Unifiel. É pós-graduada em Gestão Governamental pela Escola Paulista de Direito, bem como em Gestão de Cidades pela Universidade 9 de Julho. Exerceu o cargo de secretária de Emprego, Trabalho e Renda do município de Osasco. É vereadora em Osasco em seu 2º mandato e atualmente ocupa o cargo de primeira secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco. Senhoras e senhores, com a palavra, a nossa primeira palestrante da campanha Outubro Rosa da Câmara Municipal de Osasco, a excelentíssima procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, a nobre vereadora Elza Oliveira. Por favor, vereadora. Boa tarde a todos, novamente. Eu quis ser breve ali, porque eu sabia que nós teríamos a oportunidade de falar um pouquinho mais aqui, mas eu quero novamente agradecer e me dirigir ao olha, já estava falando deputado, hein? Está bem, isso está sobre você. Falando aqui do vereador Sérgio Fontelas, que tem sido um vereador muito atuante aqui nessa casa, um companheiro, um amigo, e nós temos aprendido muito juntos todos os dias. Isso é fundamental, porque, no final das contas, o nosso objetivo é sempre pelo bem da nossa cidade. Agradecer ao presidente Carmônio Bastos, aqui dessa casa, que tem aberto espaço para as mulheres. E, como eu disse, tem sido fundamental essa parceria com os homens, porque a Stephanie bem disse aqui, nós queremos ser parceiros. Não estamos aqui para substituí-los de forma alguma, mas nós queremos aqui também representar a maior parcela do nosso país, que são as mulheres. 52% da população é de mulheres. Então, é natural que nós precisamos de políticas públicas que atendam as mulheres em toda a sua totalidade. E, quando a gente fala de políticas públicas em toda a sua totalidade, a gente não está só falando apenas da questão da saúde, deputada. A gente está falando da questão da educação, quando a gente precisa ter escolas preparadas para receber os nossos filhos. E políticas públicas em sua totalidade, quando nós estamos falando de escolas preparadas para receber nossos filhos com deficiência. Escolas preparadas para receber as mães solos, que muitas vezes estão em horário de trabalho e que precisam de tempo para disponibilizar para os seus filhos. Muitas das vezes, você vai numa reunião escolar e essa reunião está repleta de mulheres.
Não sei por quê. Talvez por uma educação já da nossa, né, da época dos nossos pais, e talvez um pouco da minha. Eu nasci em 81, né, e fui criada por uma família em que minha mãe fazia tudo, deixava o pratinho na mesa para o meu pai, com tudo bonitinho, e está tudo bem, né? É uma outra geração. Hoje nós precisamos trabalhar para também ajudar os nossos maridos com as despesas dos lares, as despesas com os nossos filhos, mas nós ainda somos responsáveis por tarefas triplas, quádruplas, porque nós investimos em alcançar a autonomia e conquistar os nossos espaços, mas também não deixamos de continuar sendo as organizadoras do lar, as organizadoras das reuniões escolares, que eu comecei dizendo sobre isso, que se a gente for na reunião escolar, a gente só encontra a maioria mulheres, né? Porque a mulher ela continua com essa missão de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser irmã e de ser trabalhadora, de estudar e de estar sempre procurando fazer o melhor. Mas é fundamental que nós tenhamos também um tempo para cuidar da nossa saúde. Então, agradecer de novo ao vereador Sérgio Fontelas por essa iniciativa. Geralmente são as mulheres que tomam a iniciativa de fazer esse evento, e ele tomou a frente, e todas as vezes a gente tem falado aqui a essa tribuna e no microfone à parte o quanto a gente precisa de vocês. E pensando nisso, ele já foi lá tomar a iniciativa em fazer um evento como esse do Outubro Rosa, e eu estou muito orgulhosa da sua iniciativa, estou muito orgulhosa do teu trabalho. E, como disse a Stephanie também, eu tenho certeza que a doutora Thalita falará sobre isso, os homens também têm câncer de mama. Apesar da morte representar, acredito que 1% perto da morte das mulheres, mas ainda há a possibilidade, né, deles terem essa doença que é mais agravante na idade entre 60 e 70 anos, pelas leituras e pesquisas que eu fiz a respeito. Minha área não é medicina, é comunicação e política, mas a gente precisa estar antenado. Então, é fundamental que os homens também estejam atentos, né, à saúde. Teremos, no próximo mês, em novembro, né, um mês também dedicado à saúde do homem, mas a saúde ela precisa ter um olhar especial todos os dias. Então, nós estamos aqui, nessa tarde, para falar de um assunto que é fundamental, que é a saúde da mulher, não só através do câncer de mama, mas em sua totalidade. Eu aproveitei o mês de março, que é o mês da mulher, é um mês que eu me organizo para fazer todo o meu check-up. Então, já fiz a minha mamografia em março, graças a Deus está tudo certo, fiz ultrassom de mama, também fiz os exames ginecológicos necessários, e, graças a Deus, está tudo dentro do conforme. A gente precisa ter esse cuidado, porque a gente, mulher, né, a gente cuida de todo mundo. E a gente acaba se deixando para depois, né, deputada? A gente que tem a vida pública, como muitas ainda, é pior, né? A gente está o tempo todo ajudando todo mundo. Na procuradoria, por exemplo, também, ouvindo as mulheres que sofreram violência, que precisam de uma ajuda. E quando a gente para pensar, a gente, poxa, não fiz o meu exame, não cuidei de mim. E para que a gente cuide do outro, a gente precisa cuidar primeiro da gente. Eu sempre dou um exemplo muito simples, Érica, que é quando a gente vai andar de avião. Qual é a instrução? Se houver a despressurização, as máscaras cairão. Você primeiro precisa colocar a máscara em você e depois colocar em quem estiver ao teu lado. Mesmo que seja o teu filho. Olha só que coisa. Porque nós somos mães, né, e pais, e a gente coloca o filho acima de tudo. E devemos, sem dúvida. Mas, se você não estiver bem, se você não estiver saudável, você jamais vai conseguir ajudar o outro. Então, nós teremos orientações aqui, médicas, e, com certeza, falarão a respeito disso com mais propriedade. Eu quero agradecer muito o Fabrício Souza, que é o vereador de Carapicuíba. Ele está aqui ou ele passou por aqui, ou tem algum representante, enfim, mas a gente quer agradecer. A Érica Negreiros, que é a nossa secretária adjunta de governo, tem um trabalho lindo, já foi candidata aqui, é uma liderança muito importante aqui na nossa cidade. Agradecer ao doutor George, também da maternidade Amadora Guiara, a doutora Ana Cristina, a Raquel Dias, que é uma lutadora para falarmos de pessoa com deficiência, autismo, enfim. A Fabiana, também, muito obrigada pela tua presença.
Agradecer aos funcionários e assessoria dos nossos gabinetes aqui nessa casa, a todos vocês presentes, e a doutora Thalita, muito obrigada por estar aqui. Agradecer à vereadora Stephanie, que é uma jovem muito articulada, tem feito um trabalho lindo aqui nessa casa, e a gente tem muito orgulho de você. A juventude, as mulheres e toda a população de Osasco se sente muito orgulhosa de tê-la aqui nessa casa. Eu deixei, por último, a deputada federal Maria Rosas, da qual eu quero agradecer muito por estar aqui na cidade de Osasco, sempre presente aqui na nossa cidade, por ter aceitado o convite do vereador Sérgio Fontelas para agraciarmos aqui, nos agraciar com a sua presença nessa tarde. Dizer que é uma alegria muito grande nós termos mulheres representando a nossa população e o nosso país no Congresso. Ainda somos poucas, infelizmente. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a presidente nacional do Podemos, que é a deputada federal Renata Abreu, do qual mandou um abraço para Vossa Excelência, e está muito feliz de tê-la aqui. E dizer que a nossa alegria em termos mulheres tão competentes como Vossa Excelência nos representando, levando para o Congresso projetos que são fundamentais para que as mulheres alcancem seus espaços, seja na saúde. Eu estou muito atenta aos projetos que a deputada Maria Rosas tem apresentado com relação às mulheres, não só voltado para a área da saúde, mas também para a área de pessoas com deficiência e também para a área de qualificação profissional, que é fundamental. Nós, mulheres que sofremos violência, e a Maria Rosas também atua diretamente com as mulheres que sofreram violência, todos os tipos de violência, como ela citou ainda há pouco, e nós temos um chamado, que é muito importante, e um desafio, que é trazer para essas mulheres um espaço do qual elas possam se qualificar, para que tenham uma renda e possam sair desse ciclo de violência. E eu vi que a deputada também tem projetos nessa área, e é fundamental. E termos representatividade em todos os espaços, seja aqui nesse Parlamento Municipal, aqui na Câmara, ou estadual, na Assembleia Legislativa, ou no Congresso, através do Senado, ou através também da Câmara dos Deputados. A gente precisa ter união, parceria, para na hora do banho, ou na hora mais adequada que a doutora vai nos orientar, às vezes na hora do banho, ou na hora mais adequada que a doutora vai nos orientar, às vezes a gente percebe algo de diferente e também deixa para depois. E quando vai perceber, infelizmente, já está num espaço muito avançado, e aí a gente não consegue cuidar como deveria, né? Eu tenho uma vizinha, tem 70 anos, e ela foi, o ano passado, diagnosticada com câncer de mama. Ainda bem que ela foi diagnosticada, ela viu, percebeu, e aí foi logo fazer os exames, e conseguiu fazer a cirurgia, fez as radioterapias, não precisou fazer a quimioterapia, e, graças a Deus, ela está bem. Como eu tive 2 irmãs, minhas amigas, que tiveram também o câncer de mama. Infelizmente, uma delas teve que fazer a retirada das 2 mamas, agora já fez uma cirurgia recentemente, tirou útero, ovário, enfim. Ela fez um exame que depois eu gostaria que a doutora, se for possível, explicasse, mas é um exame que mostra que você pode ter câncer em outras partes do corpo. E foi fundamental ela ter feito, porque o resultado deu positivo, e aí ela decidiu, junto com a médica, em fazer a retirada dos outros órgãos que poderia ter câncer depois. Então, vejam o quanto a gente precisa se manter informados, né, e o quanto a gente precisa ter esse cuidado com a gente. Então, hoje é um dia de cuidado com a nossa saúde. Então, assim, deputada, muito obrigada pela tua presença aqui na nossa cidade. Às vezes nós temos deputados tão distantes que é uma correria, a gente entende que tem que estar em várias cidades do nosso estado, e é difícil, mas a gente está muito alegre por você estar aqui nessa tarde, compartilhando o seu conhecimento e compartilhando o que você tem feito em Brasília pela nossa população. Que Deus te abençoe muito, abençoe a sua jornada, e a gente está aqui seguindo com muita fé de que você vai ser sempre uma representante que vai nos dar muito orgulho.
muito obrigada. Obrigada a todas vocês, a todos vocês pela presença nessa tarde, e vamos acompanhar aqui essas palestras que vão ser fundamentais para o nosso conhecimento. Muito obrigada. Dando continuidade ao ciclo de palestras da campanha Outubro Rosa da Câmara Municipal de Osasco, temos a honra de apresentar a segunda palestrante desta tarde, a deputada federal Maria Rosas. A deputada federal Maria Rosas é professora, palestrante e administradora com MBA em Gestão Pública. Realizou trabalho voluntário e missionário por mais de 30 anos, especialmente nas áreas de oncológicas, de apoio a mulheres vítimas de violência e assistência a famílias atípicas. Atualmente exerce o cargo de deputada federal por São Paulo, em seu segundo mandato. É membro titular da Comissão de Educação, da Comissão de Saúde e membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Senhoras e senhores, com a palavra, a nossa segunda palestrante da campanha Outubro Rosa da Câmara Municipal de Osasco, a excelentíssima segunda procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada federal Maria Rosas. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, fazendo algo que eu fico muito feliz por ser professora, que é ensinar, né? Como o professor, o educador, ele gosta muito de mostrar a realidade, de ensinar, formar o caráter, dar a oportunidade para que as pessoas elas tenham o conhecimento. Porque o conhecimento, ele é uma ferramenta que fica com você. Você não passa isso para outras pessoas, aquilo que você não tem. Você só pode passar aquilo que você tem. Então, se você conhece, de fato, você passa isso para as outras pessoas e você consegue disseminar, né? Nós temos aqui, vamos começar a nossa palestra falando sobre Outubro Rosa. Ali é uma campanha de conscientização, prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama. Primeiro, conscientização. Você não consegue fazer a prevenção nem o tratamento se você não tiver consciência. Então, o primeiro papel aqui nessa tarde é nós conscientizarmos você, para que você conscientize outras pessoas da importância de fazer o exame, a importância de você ter um diagnóstico precoce, a importância de você fazer o tratamento. Eu fui... por que você tem toda essa dedicação e essa vontade de disseminar esse conhecimento? Eu fiquei 3 anos como voluntária no Instituto Nacional do Câncer. Ali eu tive um curso de 3 meses. Eu fui toda animada, querendo participar, eu quero ser voluntária, porque eu sempre gostei do voluntariado. O voluntariado você faz com amor, você não faz com interesse, porque você não ganha nada para aquilo. Você faz porque você ama, né? E o Brasil ele não tem essa cultura do voluntariado. Nós vemos essa cultura fora do Brasil, mas aqui nossas crianças no colégio deveria ser ensinado e deve continuar sendo ensinado a importância do voluntariado, porque você cresce como pessoa. E eu fui voluntária 3 anos do Instituto Nacional do Câncer. E hoje eu sei a importância que tem um tomógrafo. Eu sei a importância que tem a quimioterapia. Eu sei que a dor do câncer ele chega em grau 10. Eu sei da importância de cuidar do cuidador, porque o cuidador também sofre junto com a família. Então, todo esse conhecimento
eu tive durante 3 anos no Instituto Nacional do Câncer. E hoje eu falo com propriedade. Não somente como uma cidadã, não somente como mulher, não somente como uma parlamentar, mas também como alguém que esteve lá ao lado de famílias de mulheres que estavam passando por esse processo. Então, quando você se coloca no lugar daquela pessoa, quando você acompanha todo o processo, você consegue chegar e atuar no ponto que é necessário. Por isso que quando o CAISME, lá de Campinas, falou, deputada, nós estamos esperando um tomógrafo há 5 anos. Nós mandamos o tomógrafo para lá e zerou a fila de mulheres, de 1.200 mulheres com câncer. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Nós temos que acreditar naquilo que a gente está fazendo. E, às vezes, as pessoas, nós, vereadora Elza, e vereador Sérgio Fontelas, vereadora Stephanie, nós já temos um propósito de vida, nós queremos ajudar, nós queremos contribuir com a sociedade. Mas a política hoje está tão banalizada que as pessoas elas têm um preconceito antes de nos ouvir. Ela chega, não, é político, eles querem voto, eles querem fazer isso, querem fazer aquilo. A minha história de voluntariado é mais de 30 anos. Não estou começando hoje. O meu objetivo aqui é informar. O meu objetivo aqui é te proteger. O meu objetivo aqui é salvar vidas. Porque eu sei que algumas informações que eu vou passar ali vai esclarecer, vai abrir o seu entendimento e a gente vai conseguir fazer o diagnóstico precoce. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se desarme. Eu quero que você aceite a palestra que a gente está fazendo aqui com bons olhos, com o coração aberto, com alegria. Porque hoje, se você não sabe, hoje é dia de sessão na Câmara dos Deputados. E eu abri mão de estar lá para poder estar aqui, fazendo essa palestra, atendendo ao convite do meu amigo, vereador Sérgio Fontelas, e dar esse esclarecimento para toda a população de Osasco. Eu sou cidadã osasquense. Eu recebi o título de cidadã. Eu tive aqui na cidade 6.538 votos. Então, meu compromisso com a cidade é muito grande. Eu tenho a obrigação de retornar para essas pessoas o meu compromisso. O meu compromisso de mandar recursos, o meu compromisso de equipar as 34 BSs, como a gente fez. A gente já equipou as 34 BSs aqui de Osasco. Mas para quê? Para que as mulheres e as pessoas tivessem acesso à saúde, tivessem condição de ouvir, tivessem condição de ter o melhor atendimento. Então, eu quero que agora vocês ouçam com todo o amor, com todo o carinho, porque quem está aqui é a Maria Rosas mãe, Maria Rosas mulher, Maria Rosas cidadã e Maria Rosas que foi voluntária do Instituto Nacional do Câncer por 3 anos. Eu quero só o melhor. Eu quero o teu bem. Tanto para vocês que estão aqui, quanto para todos que estão assistindo e que vão continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá, então? Prosseguindo. Prevenir é um ato de amor à vida, porque a prevenção é o ano todo. Essa é a nossa frase. Prevenção é o ano todo. E o mês de outubro eu tirei para fazer palestra. Semana passada eu estava em Praia Grande, hoje eu estou em Osasco, semana que vem estarei em Santos, depois eu vou para Sorocaba e eu já participei de uma corrida, né, na semana passada, uma corrida. Vou participar de outra, que vai ser em Biúna, né, no dia 26. E quando eu era jovem, mais jovem, eu corria muito lá com meus 10, 12 anos. Eu praticava o atletismo, ganhei medalhas e eu vou voltar a essa prática, né? Então, eu corri bastante lá com a vereadora que tem um projeto de a corrida, tem a caminhada também. Então, eu tiro o mês de outubro para conscientização. E os outros meses para a prevenção. E aí, essa prevenção a gente faz o ano inteiro, que é o projeto da carreta da mamografia, que a gente já fez mais de 9.000 exames no estado de São Paulo. Eu estive conversando com o governador Tarcísio,
E ele falou, olha, eu já fiz cerca de 50 a 60 mil exames. Falei, governador, eu vou pegar, hein? Eu vou te pegar, eu vou fazer mais exames que o senhor, né? Porque é uma disputa boa, porque a gente está oferecendo um serviço que é gratuito, que é de conscientização. E qual é a parceria? Nós mandamos as emendas parlamentares para o Hospital de Amor, lá de Barretos, e eles têm 54 carretas na mamografia, que tem 2 tomógrafos e tem 4 profissionais, faz o exame também do Papa Nicolau, que é a prevenção do colo do útero. Então, nós levamos 100 exames por dia aonde a mulher está. Então, a gente já fez em vários municípios do estado de São Paulo. Nós fizemos no início do ano em Sumaré, nós fizemos em toda a região. Agora, nós fizemos também, em agosto e setembro, várias cidades. O mês de outubro eu tiro para as corridas e também para as palestras, né? Então, a gente tira realmente para essa conscientização. Novembro, a gente volta com toda a força com a carreta da mamografia. Estaremos lá em Ourinhos. Vamos atender 5 cidades lá. Estaremos lá durante 4 ou 5 dias para atender toda a população e toda a região. Depois, a gente vai para outras cidades também. Bom, então, por isso, a nossa prevenção é o ano todo. O que é o Outubro Rosa? Campanha que destaca a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura. Nós, quando temos o diagnóstico precoce, nós temos acima de 90% de chance de cura. Por quê? Porque ele está muito recente, ele está muito... dá para você fazer a cirurgia, tem todo um tratamento que é bem acessível, por isso não é uma sentença de morte. E nós temos que desmistificar, nós temos que tirar esse medo das mulheres de fazer os seus exames e ficar com aquela agonia, eu não posso fazer esse exame agora. Você pode, você vai fazer, e nós estamos aqui para dar a mão para você. Quando o câncer é identificado precocemente, as chances de cura chegam a mais de 90%. A campanha começou em outubro de 1990, nos Estados Unidos, durante a corrida pela cura do câncer de mama em Nova York. Desde então, o mês se tornou símbolo mundial da conscientização e prevenção da doença. O laço rosa foi escolhido como símbolo por representar o cuidado e a esperança. Ele simboliza o cuidado, a atenção e a solidariedade a todas as mulheres. Esse mês ele é importantíssimo, porque ele é lei. O mês de outubro já é lei, o Outubro Rosa. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que chamar atenção. Temos que aumentar o número de exames. Nós temos que aumentar o número de conscientização. Porque se ele está no top 1, que é o top da mortalidade, o que mais mata mulheres, o câncer, então nós temos que falar o seguinte, nós temos que dizer, você precisa fazer esse exame para a gente fazer com que você tenha o diagnóstico precoce e você seja cuidada a tempo. E a gente acabar com esse ranking aí. A gente diminuir esse ranking, acabar até a gente zerar, né? A gente zerar. Por isso essa importância. Nós temos que dar realmente a nossa atenção e o nosso olhar. Estar aqui hoje, eu quero agradecer muito ao vereador Sérgio Fontelas por essa iniciativa, porque é uma forma da gente chamar a atenção. É uma forma da gente dizer, olha, nós como legisladores, nós como representantes da população, nós estamos preocupados com essa estatística. Nós queremos zerar, e nós vamos zerar. Seja mandando aparelhos para fazer o exame, seja mandando recursos para fazer o atendimento, seja conscientizando, seja fazendo projetos de lei. Nós temos esse compromisso com a população. Mas e os dados? Número, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil
deve registrar cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama em 2025, sendo o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS ampliou a faixa etária para mamografias agora, incluindo mulheres de 40 a 74 anos, para facilitar o diagnóstico precoce. Isso é muito importante e já é lei. Então, antes fazia um pouco mais, né? Era tardio. Então, agora, a partir dos 40, já é feito esse exame gratuitamente pelo SUS. Prevenção. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Por isso que eu estou dando esse folheto. Esse folheto ele é de utilidade pública. Quem ama, cuida. Então, aqui tem as orientações. Obrigada, vereador Pedrinho, por estar aqui. Marcelinho Carioca. Salva de palmas, gente, para os homens que estão aqui. Vereador, pode ficar de pé também, Sérgio Fontelas, por gentileza. Uma salva de palmas para esses homens que realmente estão aqui prestigiando, e a todos os outros que estão lá atrás também. Muito obrigada, viu, Poio, por estar aqui também, dando a gente esse apoio, porque a gente sabe da importância da união dos homens. Então, aqui tem prevenção, orientações e dicas de prevenção, tem as principais orientações, o que é mamografia, o que é uma alimentação saudável, como fazer essa alimentação saudável, o tratamento, as consultas, os projetos que tem aqui, os sinais de alerta, tá? E nós temos muitas orientações para dar. A importância da prevenção. A prevenção começa com cuidado. Fazer consultas médicas e exames de rotina é essencial para identificar alterações precocemente. Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, o INCA, traz mamografias a cada 2 anos para as mulheres com idades entre 50 e 69 anos. Nós temos também, qual é o exame? O gesto de amor próprio. Conhecer o próprio corpo ajuda a perceber a qualquer mudança e procurar um médico a tempo. Informações também salvam vidas. O que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza que vai salvar vidas. E esse é o nosso objetivo. Nós vamos salvar vidas. Quando a gente fez a ideia de fazer a carreta da mamografia, eu falei, a gente tem que dar continuidade ao tratamento. Por isso que eu fiz essa parceria com o Hospital de Barretos, o Hospital de Amor. Eles dão continuidade se tiver alguma intercorrência. Nós encontramos nesses 9.000 exames 15 casos. Esses casos já estão sendo tratados. Essa é a importância. É a gente dar também o apoio a essas mulheres. Alimentação. Cuidar da saúde, manter hábitos saudáveis, realizar exames regularmente, deve ser atitudes contínuas, não apenas em outubro. Lembra da frase inicial? A prevenção é o ano todo. Assim como a vereadora Elza faz seu exame em março, não é outubro, mas é em março, também escolha um mês para você fazer os seus exames, né? E eu digo para você, se você quiser fazer na carreta da mamografia, eu digo onde vai estar e você vai lá e faz também, tá bom? É gratuito. O meu trabalho na Câmara dos Deputados. Deputada federal pelo Estado de São Paulo, no 2º mandato, procuradora da mulher na Câmara, promovendo os direitos das mulheres e atuando contra todas as formas de violência. Coordenadora do Movimento de Mulheres Republicanas em São Paulo. Por isso você viu algumas mulheres com a camiseta, e eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês podem ficar de pé, por gentileza? Essa camiseta aí é do nosso movimento, aqui das Mulheres Republicanas, que traz objetivo... Aqui também, ó. Aqui também... trazer mais mulheres para a política, e os 3 pilares nossos é esse. Um é o combate à violência, todo tipo de violência contra a mulher, a saúde da mulher na sua totalidade e a empregabilidade, né? O empreendedorismo.
É membro titular das comissões de Educação e Saúde. Por isso, também eu estou aqui, representando a Comissão de Saúde, e faço parte da subcomissão do câncer, combate ao câncer. Então, a gente tem realmente propriedade para poder falar sobre esse assunto no lado legislativo, não do lado médico. Não é a minha área, medicina. E isso a doutora Thalita vai falar. Mas na área da legislação, na área dos projetos, na área da ação, a gente pode falar. Defesa de políticas públicas voltadas à mulher, pessoa com deficiência, autismo e educação. Obrigada a todos os movimentos que estão aqui, que não são relacionados ao combate ao câncer, mas que têm contato com mulheres. A Fabiana, ela é da Pediakinder e do Instituto Sofia, né? E é mãe atípica, e tem mães também que ela trabalha. Então, leva esse conhecimento, Fabi. Leva esse conhecimento para elas. E por isso ela está aqui, porque é uma pauta muito, muito forte na minha trajetória, por ter ficado como presidente da antiga Pestalozzi de São Paulo. Então, a gente atendia ali mães atípicas, 1.200 famílias. Então, a gente fala daquilo que a gente vive, né? A gente só pode falar daquilo que a gente vive. Projetos e apoio de emendas parlamentares para estrutura e prevenção. Projetos que transformam vidas. Nós temos ali alguns exemplos, 4 PLs, projetos de lei, que vão de encontro à pauta do combate ao câncer. Condição de trabalho. Aquele projeto, vocês podem pesquisar, dispõe sobre condições de trabalho, mulheres com diagnóstico em tratamento ou em período de espera de remissão de câncer de mama. Esse projeto já foi aprovado na Câmara. Esse projeto está no Senado. Inclusive, essa semana, a senadora Damares, que também descobriu há pouco tempo que está com câncer de mama, já fez a sua cirurgia, porque descobriu precocemente, e ela foi relatora desse meu projeto lá no Senado e foi aprovado na Comissão dos Direitos Humanos. Então, esse projeto, ele relata o seguinte: a minha nora, ela teve câncer. Teve um câncer raro, com 27 anos. Não foi o câncer de mama. Foi um câncer raro, que é o sarcoma, osteosarcoma. E ele apareceu aqui na testa, com um caroço, e por conta de ter sido feito a cirurgia, ela fez todo o tratamento, passou por quimioterapia, passou pela radioterapia, e ela teve proximidade com vários médicos, e uma médica que é professora na USP, ela disse o seguinte: olha, eu fiz um trabalho de pesquisa e 68 mulheres que estão nesse período de remissão, porque as mulheres fazem um tratamento, passam pela quimioterapia, pela radioterapia, cirurgias, todo o tratamento necessário, e depois elas têm um período de remissão de 5 anos, e elas ficam sendo acompanhadas, né? E aí, nesse acompanhamento, ninguém quer dar emprego para as mulheres, pelo preconceito. 68% das mulheres não conseguem voltar pelo mercado de trabalho. Então, eu tive a ideia de fazer esse projeto, vindo da Caroline, da minha nora, e hoje ela está bem, graças a Deus, venceu o câncer, está ótima, passou por todo o processo, e nós passamos juntos com ela. E é importante também ter uma família unida, né? E a Carol me deu 2 projetos maravilhosos, que hoje estão salvando vidas. E esse projeto, a gente teve a ideia de fazer o selo rosa para motivar as empresas a contratarem essas mulheres, e elas vão ter isenções por contratar as mulheres em período de remissão. Porque, inclusive, eu tenho uma assessora que está em período de remissão e é uma das minhas melhores assessoras. Ela faz um trabalho externo maravilhoso. E ela tem toda a disposição, um trabalho lindo, que é a Luana. Ela teve o câncer de mama e hoje está fazendo um trabalho maravilhoso, com 27 cidades. Olha que coisa bonita, não é?
Então, eu não só falo, eu vou lá e realmente coloco em ação aquilo que a gente acredita. Esse é o motivo do primeiro PL. E daqui a pouquinho vai ser lei, porque está no Senado, passa por outra comissão de assuntos sociais, e a gente daqui a pouquinho vai estar comemorando como lei, né? Para que as empresas contratem as mulheres. O PL 3436 é assistência fisioterapêutica pós-mastectomia. Para vocês terem conhecimento, mastectomia é a retirada da mama, né? Faz-se a cirurgia, faz a retirada da mama, é a mastectomia. E aí é muito importante ter a fisioterapia para ter a mobilidade, para conseguir ter autonomia, porque é importante fazer esse movimento, pentear o cabelo, pegar, ter força. Então, nós colocamos esse projeto a pedido também de um grupo de mulheres mastectomizadas. Ela falou, eu não consigo ter a fisioterapia pelo SUS. Alguns hospitais até complementam isso, mas ele não tinha cobertura do SUS. Então, já passou na Câmara, está finalizando no Senado também. Tem um incentivo que permite doações e patrocínios de entidades que prestam serviços de saúde, apoio às pessoas com câncer, também recebam benefícios fiscais. Nós temos muitas instituições de combate ao câncer de mama, que não tem incentivo fiscal, que faz o trabalho sozinha, atividade de terceiro setor, e a gente está dando esse incentivo para essas instituições que cuidam de mulheres com câncer. PL 5024, que é o Programa Nacional de Vacinação, que institui o programa para os pacientes com câncer. Você sabe que a imunidade cai muito, né, das mulheres com câncer, e elas precisam ter essa prioridade na questão da vacinação. Nesse folheto, nós temos também outros projetos que não estão ali, que é também a capacitação de equipes de saúde em procedimentos humanizados e qualificados de atenção a mulheres vítimas de violência e também as mulheres com câncer, porque nós já tivemos muitas reclamações da equipe não estar preparada na hora de dar o diagnóstico para as mulheres. Eles dizem assim, você está com câncer, seu caso é grave, e aí? Não é assim. As equipes precisam estar capacitadas, precisam ter empatia. Eu sei que as equipes fazem um trabalho maravilhoso, mas existem casos que precisam ter esse conhecimento. Tanto para quem estar ali sendo vítima, né, de violência, porque as mulheres também não são tratadas com o devido respeito em alguns lugares. Às vezes a mulher é abusada, é violentada, e as pessoas perguntam, que roupa que você estava? Você é culpada também. Você ficou se mostrando para as pessoas. Você fica assim, fica assim. Não, o problema não está na mulher, o problema está no outro. Então, não é porque a mulher usa uma roupa assim, uma roupa de outro jeito, ou faz isso, faz aquilo. É importante essa equipe estar capacitada para atender as mulheres, seja que esteja passando por um momento de violência, seja ela qual for, ou também por um momento que ela esteja precisando de apoio ao combate ao câncer. Tem que ter dado a notícia, o tratamento e esse apoio. Tem que haver empatia, porque eu já recebi muitas reclamações de mulheres que estão passando por esse período e que, naquele momento de receber a notícia, não foi acolhida, não teve um tratamento humanizado. Então, nossa equipe precisa ser capacitada para receber essas mulheres. Temos também melhores condições de trabalho. Temos também o PRONAS, que são instituições que cuidam de mulheres e que a gente precisa incentivar para dar mais apoio às mulheres vítimas de câncer. E muito mais do que o projeto que está aqui, nós temos as ações. Essas ações comprovam nosso desejo de ajudar e de disseminar informações. Muito obrigada, vereador Ralph, por nos atender. O nosso convite está aqui também, ajudando, né, contribuindo e participando. Por gentileza, uma salva de palmas.
Todo homem que chegar aqui, a gente vai bater palmas, porque a gente sabe dos compromissos que tem os vereadores aqui da cidade e está aqui prestigiando e ouvindo, se conscientizando. Ele chega em casa e fala para sua esposa, ele chega para sua equipe e fala, olha, eu vi lá a deputada falar que tem que fazer o diagnóstico precoce. Né? Então, já é uma forma também de conscientização e de valorização a esse Outubro Rosa. A carreta da mamografia leva a prevenção, chega nos municípios que não têm estrutura de saúde adequada, garantindo que todas possam se cuidar. Nós estamos numa cidade grande, que o nome dela é trabalho, que é Osasco, não é verdade? Nós temos aqui apoio, nós temos trabalho, nós temos toda uma estrutura e uma equipe comprometida em ajudar. Nós temos vereadores preocupados, mas eu ando e vou viajar para os pequenos municípios. E a gente vê que não tem um aparelho de ultrassonografia, não tem um aparelho de mamografia, não tem um aparelho de radiografia. Então, quando a gente leva essa mamografia até os municípios, nós estamos levando oportunidades. Nós estamos zerando filas que estavam lá, às vezes, Pedrinho, 4, 5, 6 anos, a mulher esperando o exame. E esse exame é muito importante e ele realmente salva vidas. Exames gratuitos de mamografia, Papa Nicolau, com atenção e acolhimento. Todas as mulheres que estão ali responsáveis por esse trabalho já estão no Hospital de Barretos de Amor há mais de 20 anos. Então, a carreta só tem mulher, enfermeiras, médicas, né, para dar esse atendimento. Levando a saúde da mulher como prioridade a todas que precisam de atenção e cuidado. Ali é uma das carretas, das 54 que eles têm. Cada hora vem uma carreta diferente, eles chamam, mas todas elas muito bem equipadas, climatizadas, com música. É muito bonito. O dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, eu sou fã, porque a gente já fez mais de 9.000 exames no estado de São Paulo, e já deve estar chegando já aos 12, né? Porque até onde eu fiz a pesquisa eram 9, mas a gente já fez tanta cidade depois, a gente vai atualizar. Resultados da carreta. A primeira fase foi de fevereiro a março. Exames realizados da primeira etapa da campanha. Os municípios de Rio Claro, Monte Mora, Americana, Sumaré e Limeira. A segunda fase foi de agosto a setembro. Foram os municípios de Sorocaba, Itu, Piedade, Biúna, São Roque e Monte Alto. Vocês sabem onde fica Monte Alto? Ele realmente tem um Monte Alto. É longe. São 7, 8 horas. E a gente esteve lá e foi um sucesso, graças a Deus. A gente fez 350 exames lá. A terceira fase será agora de novembro a dezembro, fechando o ano com mais prevenção e cuidado para as milhares de mulheres. Nós vamos atender Ourinhos, Guarujá, Santos, Praia Grande, São Bernardo, Osasco, Santo André e também Tremembé. Vai chegar aqui em Osasco, viu? Essa novidade eu deixei para o final, porque você, poxa, vai em todo lugar e não vem para Osasco? Vocês colocam muita, como é que é, brasa na sardinha, né? Vocês colocam muito, mas está certo, vocês têm que amar Osasco mesmo. Osasco é uma cidade muito valorosa, é a cidade de trabalho. Beneficiando mais de 9 mulheres em 2025, aqui é esse folder de conscientização. E os próximos passos? Ampliar recursos para as novas carretas, parceria com municípios e Secretaria de Saúde, projetos de lei em andamento para reforçar as políticas de prevenção. Esses são os nossos próximos passos. Ampliar cada vez mais esse trabalho que a gente já vem realizando. Porque é muito satisfatório você chegar e ver um lugar cheio de pessoas que atenderam o seu pedido. E detalhe, a gente faz tudo de acordo com a Secretaria de Saúde do município. O município não tem despesa nenhuma com a carreta da mamografia, porque pela emenda que eu mando para o Hospital de Amor já está tudo pago. Então, não vai ter despesa nenhuma, só vai acolher a carreta num local onde o prefeito, o vereador combinar, e a gente vai estar fazendo esse trabalho. Previna-se, examine,
observe. Gostaria que vocês falassem comigo essas 3 palavras. Previna-se, examine e observe. Esse é o nosso sinal de alerta para todas. Previna-se. Não deixe para a última hora. Não deixe para fazer depois. Não deixe, tem tempo ainda. Não, faça logo. Examine e observe. Cuidar é prevenir. O diagnóstico precoce salva vidas. Nós juntas, como todos já sabem, nós somos mais fortes. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar a presença do deputado federal da 54ª Legislatura, o senhor Marcelinho Carioca. E, dando sequência, temos a satisfação de anunciar a 3ª palestrante dessa tarde, a doutora Thalita Yuri Nakata. A doutora Thalita Yuri é especialista em ginecologia e obstetrícia pelo SUS São Paulo, Hospital Mário de Lúcia Marinho Bastos. É pós-graduada em nutrologia pela Abram e em medicina integrativa pelo Instituto Longevidade Saudável. Possui ainda o curso de atualização em estado da arte em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de Harvard. Atualmente é coordenadora médica da Casa da Mulher de Nalva Souza Barcelos, do Hospital Municipal e Maternidade Amadora Aguiar. Senhoras e senhores, com a palavra, a doutora Thalita Yuri Nakata. Baixar aqui um pouquinho. Tá joia. Bom, eu fui convidada hoje para falar um pouquinho sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa. O destaque para a conscientização do câncer de mama, como a deputada falou, começou mais ou menos em torno de 1980, através da criação de uma fundação de uma americana, a senhora Susan Komen, que teve o câncer de mama. A família resolveu criar a fundação para conscientizar e arrecadar fundos para o combate e a detecção precoce do câncer. Mais ou menos na década de 90, em Nova York, fizeram a corrida de Race for the Cure, que foi para arrecadar fundos e para conscientizar também, e no Brasil chegou mais ou menos em torno de 2002. O câncer de mama e a campanha de conscientização é de suma importância para a promoção do diagnóstico precoce. Prevenção da doença é muito relativo a gente falar, porque prevenção envolve muitas outras coisas, mudança de hábito de vida, alimentação, se submeter ou não a fatores de risco. Então, é muito difícil, na nossa sociedade atual, a gente só prevenir. Então, o que a gente enfatiza muito é o diagnóstico precoce. A conscientização sobre os sinais e sintomas, o incentivo à realização dos exames preventivos, como a mamografia, que, no caso, ali é a detecção precoce, e o estímulo a hábitos de vida saudáveis. O câncer de mama começa com uma proliferação desordenada de células anormais, que vai gerar um nódulo ou um tumor, que tem o potencial para invadir os outros órgãos. No mundo, a incidência do câncer de mama é em torno de 46,8 por cada 100 mil mulheres. No Brasil, um risco estimado de 66,54 para cada 100 mil mulheres. E o estado de São Paulo, em torno de 56,4 para cada 100 mil mulheres. É o câncer de mama, como já foi dito aqui, que mais acomete e mata as mulheres. Ele está à frente do câncer de cólon e reto, do câncer de colo uterino e do câncer de traqueia e pulmões. Cerca de 1% de todos os cânceres de mama acometem a população masculina.
Aí o gráfico ficou um pouquinho sem a formatação, mas o lado esquerdo é a incidência e o lado direito é a mortalidade. A gente pode ver que a região sudeste é uma região com maior incidência do câncer de mama. Isso pode ser explicado porque é uma região de alta densidade populacional, é uma região mais desenvolvida e uma região que tem uma área migratória muito grande. Então, muitas das pacientes que podem ter um diagnóstico em outros estados, elas acabam vindo para o estado de São Paulo, para Minas ou para o Rio de Janeiro para poder fazer o tratamento. Em relação à mortalidade, a gente pode ver que quanto mais pobre, a mortalidade é maior. E em São Paulo, a gente tem uma mortalidade razoável, mas baseada no número de casos de câncer de mama. Para uma noção geral, o câncer de mama, a gente tem um risco, nós, mulheres, a gente tem um risco vitalício de ter o câncer de mama em torno de 12,5% a 14%. Então, quanto mais a gente viver, maior o risco da gente ter o câncer de mama, independente de fator de risco. Então, mais ou menos, 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. Em São Paulo, 3 em cada 4 sobrevivem. Os fatores de risco eles podem ser separados como modificáveis, não modificáveis e hereditários. Os modificáveis eles são ambientais e comportamentais. Então, obesidade. Por que a obesidade na mulher é um fator de risco relacionado ao câncer de mama? Porque a mulher obesa ela produz estrogênio na gordurinha, então aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Falta de atividade física, sedentarismo. Sabe-se cada vez mais que a atividade física é um protetor para tudo. Protetor para Alzheimer, protetor para câncer, protetor para parte cardiovascular, então está relacionado à longevidade. Então, quanto mais hábitos de vida saudáveis, melhor e mais longevidade a gente vai ter. O abuso de álcool, não necessariamente o alcoolismo, mas as noitadas, sair frequentemente, beber uma grande ingestão de bebida alcoólica também aumenta o risco de câncer de mama. Tabagismo é um outro fator. E exposição à radiação e substâncias químicas. Aí eu falo uma coisa que está presente no nosso dia a dia, o BPA, que está presente no plástico, que muitas vezes a gente coloca para esquentar comida no micro-ondas, então é importante ver se os frascos que a gente esquenta a comida tem BPA ou não. E formaldeído, que está presente nos alisamentos, nas escovas definitivas, entre outras coisas. Então, são fatores que podem influenciar no desenvolvimento do câncer. Opa. Os fatores de risco não modificáveis, eu coloco aqui a idade acima de 40 anos. Então, a maioria de nós que estamos presentes aqui temos um fator de risco para câncer de mama. Antigamente, a gente colocava a idade acima de 50 anos, mas mudou. A gente sabe que as mulheres acima de 40 anos, e especialmente as mulheres entre 40 e 50 anos, 20% de todos os cânceres está nessa faixa etária. Genética e história familiar. Então, mais ou menos 5 a 10% dos cânceres têm relação com um fator genético, principalmente mutação de BRCA1 e BRCA2. História pessoal. Então, se eu tive um câncer de mama numa mama, eu tenho um risco aumentado de ter o câncer de mama na outra mama. Uma biópsia prévia, eu tive um nódulo, um cisto, alguma alteração na mama que deu uma hiperplasia atípica. Também é um fator de risco para câncer de mama. Fatores reprodutivos e hormonais. Menarca precoce. Normalmente, meninas que ficaram menstruadas antes dos 12 anos. Menopausa tardia. Mulheres que pararam de menstruar acima dos 55 anos. Gestação. Pacientes que não tiveram filhos ou que tiveram filhos acima dos 35 anos têm um risco aumentado de câncer de mama. Amamentação. Pacientes que não amamentaram ou amamentaram muito pouco também têm um risco aumentado de câncer de mama. Uso prolongado de contraceptivos orais hormonais ou injetáveis também aumenta o risco. E terapia de reposição hormonal. Eu coloco ali um asterisco em terapia de reposição hormonal porque isso tem mudado bastante. As pesquisas também falam que a terapia de reposição hormonal realizada em momento oportuno nas pacientes que têm indicação associada a hábitos de vida saudáveis e exercício físico, a reposição hormonal pode ser protetora em alguns casos. Então, tem que ser individualizado. Sinais e sintomas. Geralmente, as pacientes relatam, começa com um nódulo fixo e geralmente indolor. Uma palpaçãozinha, a maioria das vezes é detectado até sem querer. A pele avermelhada com aspecto de casca de laranja.
pequenos nódulos axilares no pescoço e a saída espontânea de secreção pelo mamilo. Muitas vezes, todos esses achados são achados que a gente vê tomando banho, olhando no espelho, e aí a gente pode conversar depois um pouquinho sobre o autoexame. Ali são alguns dos sinais também que a gente encontra: o mamilo invertido, a secreção espontânea do mamilo, o caroço na axila, o inchaço em parte da mama não simétrico, inchaço em toda a mama, principalmente se é de um lado só, pele com aspecto enrugado, que normalmente é o aspecto em casca de laranja, a dor na mama ou no mamilo e a irritação na pele. Ali na primeira figura é o sinal de casca de laranja, que é o podorange. Ali o mamilo invertido, a gente fala em pacientes que tinham mamilo normal e, de repente, eles inverteram, não pacientes que já nasceram com mamilo invertido. E a secreção do mamilo é secreção espontânea, não é secreção que eu aperto, nem que foi pós-trauma, é secreção espontânea. E, normalmente, ela é uma secreção que pode ser sanguinolenta ou um aspecto de água de rocha. O rastreio, geralmente, a gente faz com mamografia. Como a deputada falou, o Ministério da Saúde tem preconizado a realização de mamografia acima dos 40 anos. Entre os 40 e 49 anos, fica uma decisão médico-paciente. A paciente tem o direito, mas ela não tem a obrigatoriedade de fazer. O médico vai conversar com a paciente sobre os fatores de risco, vai orientar sobre a radiação, sobre a dor, sobre a disponibilidade do exame, e ambos vão chegar em conjunto sobre a decisão em realizar o exame. E, se for decidido realizar a mamografia, não é obrigatório fazer bianual, fica de acordo com a decisão da relação do médico-paciente. Acima dos 50 a 74 anos, o Ministério da Saúde recomenda fazer a mamografia bianual, que é a cada 2 anos. E, acima dos 74 anos, considerar a comorbidade e a expectativa de vida. Exceção são as mulheres com história familiar de primeiro grau. Essas mulheres, em primeiro grau, a gente fala mãe, irmã, avó, tia, primo, não é primeiro grau. A gente orienta a começar o rastreio 10 anos antes. Então, por exemplo, se a minha mãe teve o câncer de mama com 40 anos, eu vou começar o rastreio com 30 anos. Abaixo dos 30 anos, por mais que, às vezes, a mãe tenha tido uma história familiar precoce, uma história pessoal precoce, não se recomenda fazer. Mas isso é pelo Ministério da Saúde. A gente vai falar sobre a Sociedade Brasileira de Mastologia. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela já preconiza um rastreio anual acima dos 40 anos. E o porquê? Porque reduz a mortalidade em 25% em cerca de 10 anos. Então, eu pego mais pacientes, pego precocemente, aumento a sobrevida das pacientes. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela não define uma idade mínima. Se minha mãe teve um câncer de mama com 35 anos, pode-se realizar uma mamografia com 25 anos. Tudo isso é muito relativo e é complementado com alguns outros exames. Se eu fizer uma mamografia e ela vem com aquele monte de resultado escrito BIRADS, a maioria não sabe nem o que é, fica assustada porque vem um monte de número e às vezes, o Google não sabe orientar, ou até a amiga não vai saber orientar. Então, é importante ter uma noção breve e leve do que seria um BIRADS. BIRADS é uma classificação que define mais ou menos um risco de eu ter ou não ter alguma coisa. Se eu tiver uma mamografia com BIRADS 0, é um exame inconclusivo, então eu preciso de outros exames para poder complementar o diagnóstico. A maioria das vezes é uma mama densa ou uma área nodular que eu não consigo definir se é um cisto ou um nódulo sólido. Categoria 1 é uma mamografia normal. O risco de eu desenvolver um câncer de mama é praticamente 0. Uma mamografia BIRADS 2 é um achado benigno, por exemplo, uma microcalcificação não agrupada. Mantém o rastreamento mamográfico de rotina e também o risco de câncer de mama 0. BIRADS 3 é um achado provavelmente benigno. Eu acho que aquele nódulo ou aquela alteração não vai dar nenhuma alteração a longo prazo, porém, eu acho que é melhor eu repetir esse exame em torno de 6 meses. O risco de desenvolver um câncer ou de aparecer alguma coisa mais suspeita ao longo desse período é de 0 a 2%. Uma BIRADS 4 já é um nódulo suspeito. E aí eu preciso de um diagnóstico a mais, normalmente uma biópsia. O risco pode variar de 2 a 94%
A categoria do BIRADS 4 ela pode ser definida em A, B e C, e aí isso define o risco de câncer de desenvolvimento de câncer de mama. BIRADS 5 é um achado altamente suspeito de malignidade, também precisa de biópsia, mas o risco de câncer de mama é de 95%. E o BIRADS 6 já é uma malignidade comprovada por biópsia. O BIRADS 4 e o BIRADS 5, aqui no município, a gente já consegue encaminhar direto para os institutos de câncer. Então, a paciente que tem uma mamografia ou um ultrassom com suspeita de câncer de mama, ela já vai diretamente para poder fazer a biópsia e o segmento nos hospitais de referência em câncer do estado. Falamos sobre o autoexame. O autoexame ele já não é mais indicado como um método de rastreio. Por quê? Muitas das mulheres elas fazem um autoexame, não têm o conhecimento de que uma mama densa é normal, ela confunde com um caroço, ela confunde com um inchaço anormal e acaba ficando apavorada com isso. O que a gente orienta? O autoexame ele é importante para a paciente conhecer o seu corpo, para ela olhar o que está normal e, se tiver alguma alteração, ela perceber nitidamente no espelho que aquilo estava diferente do que estava antes. Então, olhar a vermelhidão, olhar a assimetria, palpar aqui a clavícula, palpar as ínguas para poder ver se tinha antes ou não tinha. É só uma sugestão, mas não é mais uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Acima dos 40 anos, o mais importante é a avaliação anual por um profissional capacitado. Então, assim, 40 anos, procurar um médico na UBS, um médico no consultório, ou que seja um ginecologista, um generalista. Ele vai poder orientar e vai examinar. O exame físico realizado por um profissional capacitado, ele é a recomendação atual. Tratamento de câncer de mama tem diversos tipos de tratamento e, normalmente, um complementa o outro. A cirurgia pode ser tirada só um pedaço, que é um setor, um quadrante, que é um quadrante da mama mesmo, ou mastectomia, que é retirada da mama inteira. Às vezes, muitas vezes, precisa ser complementado com radioterapia, que pode ser local na mama ou drenagem linfonodal, quimioterapia, que pode ser utilizada antes ou depois da cirurgia, hormonioterapia, que é para bloquear a ação dos nossos hormônios, a imunoterapia, que é mais recente, e a terapia-alvo, que é para bloquear a alteração molecular de alguns tumores. Mas, óbvio, cada tratamento depende do subtipo histológico, depende do grau da doença, depende de diversos fatores. O tratamento deve ser individualizado, que depende muito do estadiamento clínico, do tipo de tumor de cada caso, da condição clínica de cada paciente, de quando foi diagnosticado e do avançar da doença. Os fatores prognósticos, atividade física regular, ela diminui em 24% a mortalidade geral, em 40% da mortalidade específica pelo câncer e 30% a 40% do risco de recorrência. Uma dieta boa, uma dieta rica em nutrientes, diversificada, diminui em 15% da mortalidade geral, não do câncer em si, da mortalidade geral por qualquer doença. E diminui em 25% no risco de recorrência do câncer de mama. Controle de peso corporal. Como a gente já tinha dito, a obesidade aumenta em 30% o risco de recidiva e 75% o risco de mortalidade. Tem até alguns estudos atuais que relacionam aquelas canetinhas de emagrecedoras, análogos de GLP-1, com melhora do prognóstico do câncer de mama, só pela perda de peso. O consumo de álcool aumenta em 20% a 30% o risco de recorrência, e o tabagismo, que aumenta 50% da mortalidade geral por qualquer coisa. Os fatores prognósticos, aí a gente já falou, a deputada falou também, o diagnóstico precoce é de suma importância. Se eu detecto tumores menores do que 1 centímetro, eu tenho maior chance de cura, uma chance de cura superior a 95%. Então, o diagnóstico precoce é o que a gente tem que enfatizar aqui. As nossas considerações finais estimular as mulheres a realizarem o rastreamento com a mamografia. Muitas mulheres têm o medo da mamografia, têm o medo da radiação, têm o medo da dor. Não é um exame que não incomoda. E, óbvio, que a dor depende de paciente para paciente, a tolerabilidade também. Mas é um exame que é tolerável, que a incidência de radiação é muito baixa e que salva vidas. Então, se eu puder fazer, faça.
levar informação sobre os fatores de risco e agravos do câncer de mama. É de suma importância para nós, profissionais de saúde, a gente conscientizar através dessas campanhas, como o Outubro Rosa, a carreta da deputada, sobre os fatores de risco e os agravos. Então, assim, se eu estou levando a informação para a população, mais pessoas, mais mulheres, mais homens vão estar conscientes sobre aquilo e vão procurar ajuda. Promover, prevenir e orientar as pacientes no serviço de saúde em sua comunidade. Está tudo englobado dentro das campanhas e também está englobado no nosso dia a dia, tanto na unidade básica quanto na Casa da Mulher. A Casa da Mulher ela já é a parte praticamente final. Nós temos 4 mastologistas lá que atendem mais ou menos entre 500 e 600 mulheres por mês. Então, é muita mulher, muita consulta disponível para a paciente ficar sem diagnóstico e sem tratamento. Então, tem que fazer. Esclarecer a paciente sobre a doença e suas opções de tratamento. Mesmo se eu descobrir que eu tenho um câncer de mama, se a paciente descobrir que tem um câncer de mama precoce, se a paciente for orientada, ela vai ter maior expectativa de vida, ela vai ter maior esclarecimento sobre a doença, sobre fatores prognósticos. Então, menor chance de depressão, menor chance de existência de tratamento. Então, é de suma importância a gente ter a consciência e levar informação para todo mundo. Promover o autocuidado, o apoio emocional e alívio da dor. Caso o paciente tenha o diagnóstico, não é só a gente informar o diagnóstico e informar sobre as opções de tratamento. A parte emocional, psicológica, é a determinante para o prognóstico geral da doença. Realizar o tratamento das complicações, linfedema, infecção secundária, são complicações que podem ocorrer, elas são complicações razoavelmente frequentes, e se a gente está fazendo acompanhamento direto e presente dessas mulheres, a gente consegue combater essas possíveis complicações. Dar um incentivo e coragem que as pacientes necessitam para passar pelo tratamento e suas possíveis consequências. E também, não vou falar principalmente, mas também é fundamental oferecer o apoio para a família, que vai ser a rede de apoio que essa mulher vai precisar para o tratamento e para conseguir acompanhar toda essa batalha contra o câncer. Acabou. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento iremos refazer a mesa de abertura e pedimos por gentileza que se dirijam à mesa de abertura o proponente dessa palestra, o nobre vereador Sérgio Fontelas, por favor. As palestrantes, a deputada federal Maria Rosas, a vereadora Elza Oliveira, doutora Thalita Nakata. Vereadora Stephanie Rossi. Por favor. Maravilha. Maravilha. Podemos sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos o importante momento de participação das manifestações e perguntas aos palestrantes, cabe esclarecer a dinâmica que será adotada. Este espaço é destinado ao diálogo entre os presentes e os integrantes da mesa de trabalho. Os interessados podem se dirigir a um dos microfones disponíveis, o de à parte, aqui à frente, e o microfone que está na área da comunicação, perto do nosso servidor aqui, Isaías Lopes. Solicitamos que, ao iniciarem a fala, informe seu nome e indique a qual integrante da mesa a pergunta ou consideração será dirigida. Cada participante terá o tempo máximo de 1 minuto para sua manifestação. E reforçamos também a importância que as intervenções sejam objetivas e relacionadas ao tema central dessa palestra, Campanha Outubro Rosa. Lembramos que as perguntas e observações deverão ser dirigidas exclusivamente aos membros da mesa de trabalho.
O tempo total deste momento será de 15 minutos. E assim está aberto o período de manifestações e perguntas do público. Muito obrigado. Quem quiser se manifestar, por favor. Quem quiser fazer pergunta, é só ir ao microfone de à parte. Boa tarde a todos. É muito prazerosa essa tarde, onde a gente recebe tanta informação. Muito obrigada a todos, em especial a doutora Thalita, que eu já tenho a honra de conhecê-la, uma grande profissional e tem cuidado muito bem da Casa da Mulher. Uma pergunta: uma mulher que já teve um diagnóstico de NIC2, qual a chance dela desenvolver ou não um câncer no colo do útero? Obrigada. Depende muito da idade, depende muito da presença ou não do PCR DNA HPV. A chance de desenvolver o câncer de colo de útero, o NIC2 é uma escadinha para um passinho antes do câncer de colo de útero. Então, a chance de desenvolver, não vou falar para você, é menos de 30%. Mas a detecção precoce e a cirurgia, ou não, depende da idade. É que a cirurgia conduta depende da idade de paridade, entre outras coisas. Mas a detecção precoce e a cirurgia, a chance de cura é de praticamente 100%. Mas a de desenvolvimento de câncer é menos de 30%. Boa tarde. Para a doutora Thalita, qual o melhor exame para diagnóstico? Por gentileza, vocês podem ligar o microfone. É o do fundo. O do pleno. Do público. Aí ela repete a pergunta. Obrigada. Está aberto? Testa. Boa tarde, doutora Thalita. Qual o melhor exame para diagnosticar o câncer de mama? O melhor exame é a mamografia mesmo, é o exame inicial e de rastreio, é o preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS. Ele faz detecção precoce, muitas vezes por microcalcificações agrupadas ou por um nódulo pequeno, e tem alta sensibilidade, então é a mamografia mesmo. Boa tarde, doutora Thalita e todos presentes. A minha pergunta é um item que a senhora até comentou aqui, né? Sobre BIRADS, né? Que tem muitas mulheres que pegam e nem sabem o que é. E, assim, qual o BIRADS que a mulher pode ficar tranquila? Geralmente, até o BIRADS 3, a mulher pode ficar tranquila. No BIRADS 3, a gente já orienta acompanhamento com pelo menos uma consulta com mastologista, mais para tirar dúvida e exame físico. Mas, geralmente, até o BIRADS 3 dá para ficar tranquilo. Aproveitar que eu estou aqui, já vou peço licença para fazer aqui da mesa. Doutora, nas listas, na listagem que a senhora apresentou de tratamentos, tem a imunoterapia. Eu queria entender como é que funciona e qual que é a eficácia desse tratamento. Imunoterapia, nos estudos, é uma alternativa relativamente nova. Ela tem fases de pesquisa, mas tem bons resultados. É individualizado para paciente. Atualmente, a gente recomenda primeiro cirurgia para quase todas as pacientes. A hormonioterapia normalmente depende do tipo de câncer, se tem receptor estrogênio positivo ou não. E normalmente a gente complementa com radioterapia e quimioterapia. Imunoterapia para alguns casos isolados, normalmente pacientes protocolo de pesquisa, então é bem difícil a gente definir. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para a doutora Thalita. As próteses de silicone, elas causam câncer nas mamas? Então,
difícil falar isso. Tem a vertente, principalmente da medicina integrativa, que também fiz a especialização, que fala que tudo que é exógeno ao nosso corpo, tudo que não faz parte do nosso corpo natural, exemplo, a prótese de silicone, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de alguns cânceres. Tem estudos que falam que algumas antigas próteses de silicone estavam relacionadas com o desenvolvimento de linfoma, não necessariamente câncer de mama. Obrigada. Eu gostaria de saber quando que pode estar fazendo o autoexame. O autoexame a gente recomenda, não é mais uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia para diagnóstico precoce de câncer de mama. O autoexame a gente recomenda para poder você conhecer o seu corpo e se houver alguma alteração, você poder recorrer a um médico. O que a gente recomenda é médico anualmente. Pode ser o médico do posto, o médico de família, o clínico geral, o ginecologista, qualquer médico que possa examinar a sua mama. Porque o autoexame, se eu falar para você, falar assim, nossa, faz todo mês, após a menstruação, mais ou menos uns 3, 4 dias após a menstruação, para você poder palpar a mama, se olhar no espelho, muitas vezes você vai detectar alguma coisinha de diferente e já vai ter ideias de coisas que não necessariamente você tem. O autoexame a gente recomenda para você conhecer você mesma, não para como rastreio de câncer de mama. Boa tarde. A minha pergunta é para a doutora Thalita. O anticoncepcional causa câncer de mama? Anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, isoladamente não causa câncer de mama. Tá? O que as sociedades e os estudos falam é que o uso prolongado de alguns anticoncepcionais estava relacionado com câncer de mama desde que eu tivesse algum fator de risco. Então, eu preciso ter algum fator de risco, mais isso, mais hábito de vida, mais 10 mil outras coisas juntas para poder desenvolver. Só o anticoncepcional não desenvolve o câncer de mama. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Dalva Santos. Já fizeram 2 perguntas que eu ia perguntar. Então, talvez eu vou fazer uma que nem cabe, mas eu gostaria de saber, primeiro, da doutora Thalita, se a doença autoimune, seja onde for, se pode causar câncer. Queria perguntar para a menina Stephanie, o que ela pode acrescentar com jovens, como vereadora, sobre a doença de câncer de mama. E para a deputada, uma reclamação não, um pedido aqui de uma prima de Presidente Prudente, que não chegou lá ainda a carreira da mama. Obrigada. A doença autoimune, por si só, ela não causa câncer de mama, não. A gente precisa ter outros fatores de risco. A doença autoimune ela não está relacionada com câncer de mama. A gente precisa ter um fator hereditário, a gente precisa ter exposição, a gente precisa ter outro tabagismo, outros fatores modificáveis ou não para estar relacionado com câncer de mama. Agora, a doença autoimune isoladamente não está relacionada com câncer de mama. Eu acredito que não só para a juventude, nós aqui, enquanto sociedade, nós podemos agregar, de fato, para as famílias. Porque, assim como jovem, eu acredito que é muito raro, né, uma jovem de 23 anos ter câncer de mama, mas existe. Mas todas nós temos mães, avós, tias, mulheres na família. Então, eu, enquanto jovem, eu acrescento nessa parte dos jovens também conscientizarem a sua família, as mulheres, os homens também, para incentivar cada vez mais as mulheres da nossa sociedade, buscar o conhecimento do câncer de mama, não só do câncer de mama, mas de tantos outros cânceres, assim como a minha mãe teve, que foi também raro, e para buscar também o tratamento. E eu quero dizer a essa senhora simpática, que fez 3 perguntas maravilhosas, que em breve a gente vai chegar lá em Presidente Prudente, tá bom? A boa notícia é essa. O Estado de São Paulo tem 645 municípios, né? Então, a gente tem que ir fazendo, de acordo com as necessidades, aonde a gente consegue chegar. A gente está fazendo, em média, 4 ou 5 dias em cada município, para a gente conseguir
alcançar a maioria, né, das mulheres. No final agora desse mês de novembro, nós estaremos aqui em Osasco, dia 28 e 29 de novembro, de acordo com a fila de espera do CROSS, né? É uma fila que a gente vai puxar essas pessoas que estão há bastante tempo sem fazer, até para a gente não cometer nenhuma injustiça, né? Colocar na frente, não, isso não. A gente vai cumprir, né, aquele cronograma que a gente já tem, mas a gente ama todos, tá? Ama todos. E a gente vai fazer todo o possível para poder alcançar a todas as mulheres, que esse é o nosso objetivo, né? É levar o diagnóstico precoce. Obrigada pela pergunta. Quero aproveitar e agradecer a presença do nosso presidente, Carmônio Bastos, que sempre tem nos dado tremendo auxílio, não somente para os vereadores, mas para toda a casa no âmbito geral. Também agradecer a presença do nosso amigo Gabriel Saúde, que sempre tem dado apoio, principalmente à saúde, trabalhando acerca do autismo, né? Parabéns, vereador. Eu gostaria aqui de quebrar o protocolo e agradecer a todos os vereadores dessa casa que aprovou esse momento para a gente trazer informação, trazer a prevenção, a palestra da doutora Thalita, toda a informação que a gente está fazendo aqui vai ficar gravado, é uma forma da gente levar essa informação aqui, e tendo o presidente da Câmara aqui, né, os homens apoiando, a proposição foi feita, né, por um homem aqui que está apoiando essa causa. Então, palmas aqui para os nossos vereadores dessa casa, as mulheres, os homens. Isso faz a gente voltar, né? A gente vai querer voltar aqui para poder fazer outras palestras e também audiências públicas. Eu já deixo aqui uma ideia para o vereador. Nós temos a pauta do autismo também. Nós temos ali uma mãe atípica que tem uma instituição, que é a Fabiana, da Pediakinder, do Instituto Sofia, né, Bertelli, e a gente quer muito que as mães aqui sejam ouvidas, tá bom, vereador? Nós queremos muito que essa pauta seja cada vez mais atendida. Nós temos uma fila de espera muito grande. Então, eu estou falando aqui por essas mães, que são mães atípicas e que merecem todo o nosso carinho, nossa atenção e atendimento. Então, a próxima, a gente já pode pensar em alguma coisa, tá bom? Para os autistas. Muito obrigada. Uma vez encerrado o período de perguntas, neste momento iremos realizar a entrega dos certificados de participação às palestrantes. E convido para que se posicione em frente da mesa de abertura, onde entregarão os respectivos certificados de palestrantes, o proponente dessa palestra, o nobre vereador Sérgio Fontelas, por favor, à frente. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Carmônio Bastos, por gentileza. E convidamos para receber o certificado como palestrante a doutora Thalita Yuri Nakata. A mesa? Aqui, ó, recebe. Olha aí. Pode soltar a música, por favor. Pode entregar aqui para o vereador Kim Carmônio. É tudo azul. Tem um azul clarinho ali, tem um azul.
Convidamos a excelentíssima Procuradora Especial da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Osasco, vereadora Elza Oliveira. Chama o Carmano, chama o Carmano. Certificado. Convidamos a excelentíssima Procuradora Adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, a senhora deputada federal Maria Rosas. Solicitamos gentilmente que tomem seus assentos, por favor. Uma cadeira lá para eles sentarem, mais aí. Senhoras e senhores, chegamos agora a um momento especial desta tarde. Convidamos a todos a voltarem suas atenções para o sorteio das 3 premiações, gentilmente oferecidas pela consultora, diretora de vendas e maquiadora da Mary Kay, senhora Kelman Gomes, a quem registramos nossos agradecimentos pela parceria e generosidade. Lembramos que somente as participantes presentes neste momento poderão receber os prêmios. Para a condução do sorteio, convidamos a doutora Fabiana, do gabinete do vereador Sérgio, que fique à frente da mesa diretora. Solicitamos ao vereador Sérgio Fontelas que faça o sorteio de um número. Quer passar aqui? Sorteado número 3 é Mailene Cardoso. Pode ficar de pé. Já foi embora? A gente sorteia. Olha, marmelada, hein? O sorteio é uma sessão de maquiagem, né, que será realizado logo menos. Próximo sorteio. O sorteio número 21 é Tawane Yumi. Pode vir. Vai tirar foto. Depois pede para vir lá. Cadê Isaías? Próximo sorteio, vereador, por gentileza. 33. O número 33. Tá Rodrigues de Moraes. Senhor Rodrigues de Moraes. Tira a foto com ele. Eu vou passar. Vai passar. Minha chefe, a Sandreli. Aê! Ei, Sandreli. Solicitamos que venha à frente as sorteadas, a Mailene Cardoso, para a gente fazer um registro.
a Tawane Yumi. Vou fazer um registro, né, vereador? É isso aí. Uma sessão de maquiagem agora, já na sequência. Maquiagem. Vamos fazer uma foto, Ricardo? Vamos fazer uma foto? Fica também, vereador. Você já tá aí já. Ah, fica não. Aê, isso. Perfeito. Eu saí aqui atrás. Olha lá, vai lá. Tinha todo mais, vocês barram pelo chão. As vereadoras gostariam de vir? Por Fabiana. Solicitamos que retornem aos assentos. Só retornar. Certo. Senhoras e senhores, agradecemos imensamente as exposições das palestrantes e registramos nossos agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Cramônio Bastos, à diretoria de cerimonial, à diretoria de comunicação, aos funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara, Som, Copa, jornalistas e fotógrafos. As palestrantes, deputada federal Maria Rosas, a vereadora Elza Oliveira, a doutora Thalita Nakata, e a todos os presentes que prestigiaram e enriqueceram essa palestra. E com isso, finalizamos oficialmente o ciclo de palestras da Câmara Municipal de Osasco com o tema Campanha Outubro Rosa. Assim, declaramos encerrado a presente palestra. Tenham todos uma boa tarde.